Avaliar aplicativos web vulneráveis. Varrer um servidor web e aplicações geralmente está relacionado ao quê? A gente vai rastrear essas páginas da web para tentar coletar ali algum tipo de conteúdo utilizável e tentar extrair dados, links, descobrir ativos, enfim, qualquer tipo de informação ali que a gente consiga utilizar posteriormente em alguma fase de ataque. E aí a gente entra aqui em dois tipos de varreduras que provavelmente vocês já devem ter ciência. Lá no Security Plus a gente chegou a fazer laboratório disso daqui. Que seria varreduras com credenciais. O que seria credenciais? Você tem um usuário sem ali logado no sistema para você fazer essa credencial. Para você poder fazer scan, né, com essas credenciais aí. E a gente tem a varredura sem credenciais que você vai fazer como se você tivesse, sei lá, um usuário externo ali, como qualquer pessoa que estivesse utilizando esse sistema e que você não vai logar no sistema, ou às vezes você pode ser que não tenha uma permissão suficiente, enfim. Obviamente, a gente já sabe que na varredura com credencial a gente vai ter muito mais resultado, porque o que? Dependendo da forma da sua permissão ali, do que você pode fazer, você vai conseguir acessar mais parte do sistema. Já sem credencial, ela vai ser mais rápida, só que não vai te trazer tanta informação, né? Isso aí tá bem tranquilo. Interagindo com aplicações web, aqui a gente começa já a falar um pouquinho aí dos tipos de scans, API e tudo mais. Os scanners web irão examinar alguns elementos, como que campos de formulários, código de vulnerabilidades e algum conteúdo confidencial. E aí aqui tem algumas aplicações aqui, né? O Kunetix, o Qualys, NetSparker. E a gente também pode citar alguns aqui open source, web crawlers ali, como criados no Kali Linux. A gente tem também o Nessus, que a gente vai falar acho que mais pra frente. E tem OpenVAS também entraria nessa daí, né? Que é o Greenbonezinho lá. E o Zap. O que a gente precisa identificar, separar aqui? Ah, também tem o Nikito. O que a gente precisa separar? Host, quando a gente vai fazer um scanner de host, é uma coisa, a gente está ali a nível do sistema operacional. Quando a gente está falando de aplicação, a gente já está falando ali de camada 7, só aplicação. Então você já sabe que o host está vivo, já está qual serviço que está rodando. Você vai trabalhar só em cima do servidor ali. Ou seja, você vai achar aqui, ó, essas partes de código de vulnerabilidade ali identificada seria tanto na aplicação, no servidor de aplicação, ou na própria programação da aplicação. Por algum motivo, falta de sanitização de entrada, essas coisas aqui. Então, assim, se você não conseguiu separar isso aqui até hoje, esse é o momento. Scan de host é uma coisa. Scan de host, normalmente a gente vai trabalhar em cima de IP e porta. E aqui de aplicação, não. A gente já vai falar sobre vulnerabilidades. XSS, SQL Injection e coisas do tipo. Beleza? Seguindo aqui, então, examinar solicitações de API. Quando a gente fala de API, normalmente, o que acontece? Quando a gente tem um hardware que vai comunicar com um software, a gente tem um driver, né? Que vai fazer esse meio de campo. Quando a gente vai fazer uma comunicação software, normalmente a gente tem uma API. Então seria isso daí. Eu preciso que o meu software comunique com outro. Como é que eu vou fazer essa interoperabilidade? Usando API. API é um conjunto de comandos usados para enviar e receber dados entre o sistema como um cliente e um servidor. Eu acabei de explicar para vocês. Ele vai fornecer uma camada adicional de segurança, pois o cliente nunca tem interface diretamente com o servidor. Do mesmo jeito que ele pode adicionar uma camada de segurança, ele pode ser uma vulnerabilidade, dependendo da forma que ele foi implementado. A equipe de Pentest deve procurar informações expostas como uma chave de API no código, conforme mostrado na imagem aqui. Tem esse merchant aí, key, e há uma chave de API. API, eu não me lembro se a gente vai falar especificamente de API, mas a gente viu algumas coisas também na Security Plus sobre questão de ter credenciais, né? Não pode ser aberto, dependendo do tipo de consulta ali, se consegue retornar dados, enfim. Automatizando a varreduras de vulnerabilidades. Quando a gente fala desses scans de vulnerabilidades, a gente tem algumas formas de fazer essas varreduras aí, né? O texto traz aqui pra gente. Scans de vulnerabilidade de aplicativos web, ou seja, a gente está falando de camada 7. São projetados especificamente para verificar essas vulnerabilidades novas e existentes em seguida apresentar um relatório para o analista para avaliação. Normalmente a gente faz esse scan automatizado para a gente ver mais ou menos o rumo ali, detectar algumas coisas e depois a gente vai manualmente testando isso daí. Quando a gente fala desses testes de vulnerabilidades, basicamente existem dois métodos aqui, SAST e DAST. Provavelmente você já deve ter visto esses dois termos aí em algumas vagas de emprego. Ah, conhecimento em SAST, DAST. Né? A pessoa que pedir isso aí sabe bem a certo o que é isso. Mas enfim, o que é SAST, DAST? Você vai fazer teste no código.
A diferença que um é estático e o outro é dinâmico. Tá, como assim? Bom, o SAST, ele tá aqui, ó, é feito no início do ciclo de vida. Normalmente, você faz o quê? Examina o código. Você vai ler o código. O código tá lá paradinho, você vai abrir ideia e vai começar a ler o código, para ver se tem algum tipo de vulnerabilidade ali nesse código. Aí você vai falar assim, poxa, mas o código tá rodando, tá funcional. Mas, por exemplo, vai ter ali, sei lá, um campo de usuário e o usuário não aceita número. E ele, a variável ali, ela tá aceitando um tipo, sei lá, caractere. E não tem sanitização disso. Então, algo que você vê e fala, opa, isso aqui tá vulnerável, tem que fazer uma sanitização aqui. É coisa que você consegue detectar no código. Direto da interface gráfica, tá passando pro BD, não tem sanitização também ali. Se jogar uma aspinha ali, o código já dá uma travadinha, você já sabe que tá vulnerável ao SQL Injection. Né? No PHP mesmo lá, quando você não usa o prepare, há altas chances de já estar vulnerável ao SQL Injection. Então, essas coisas que só de você bater o olho já sabe. Obviamente, com vasta experiência. Já na análise dinâmica, a gente tem que colocar algumas ferramentinhas aí para trabalhar. Por quê? Isso aqui é feito normalmente aqui, ó, depois que o código já está em produção. Ou seja, o pessoal já está usando. E às vezes, pode ser que você faça algo, isso aqui também em homologação, né? Dependendo do nível de maturidade da empresa, enfim. E aí onde entra aqueles testes de fuzzer e mais um monte de coisa aí. Bom, continuando aqui, essas ferramentas automatizadas devem ser constantemente atualizadas com as vulnerabilidades mais recentes para garantir que o aplicativo esteja de conformidade com os padrões e regulamentos. E nada também impede que você faça ali algumas configurações dos testes que você deseja fazer. E aí a gente tem esse protocolo aqui, esse SCAP aqui, que seria o Security Content Automation Protocol, que vai ser um protocolo de automatização de conteúdo de segurança. Ele é um padrão lá dos States que vai garantir que as aplicações estejam alinhadas com requisitos de segurança exigidos. Monitorar continuamente, trocou aqui, né, o O pelo E, os sistemas em busca de vulnerabilidades. A prova, eu já vi algumas questõezinhas desse negócio, desse protocolo, e parece que é algo meio obrigatório rodar em algumas coisinhas lá. Bom, pessoal, tá isso. Chegamos aqui à nossa atividade de revisão, bem tranquilo, bem light, né?